Vou começar a gravação aqui. Boa tarde, pessoal. Só para confirmar, vocês estão vendo a tela da apresentação? Sim. Ok. Aqui tá tudo normal também. Hoje não vai ser bem aula mesmo, né? Porque já teve bastante conteúdo. Acho que vocês já estão até sobrecarregados. Aí eu achei até mais interessante fazer esse último encontro, mais uma propaganda mesmo, uma divulgação. Falando da conjectura de Poincaré e umas coisinhas relacionadas. Tem alguma coisa aqui no chat? Deixa eu ver o que é. Então, começando com um pouco de historinha aqui, eu vou me repetir aqui, mas é porque eu quis que essa última fosse independente, essa última encontro fosse independente dos outros, né? Até para quem quiser ver depois, sem ter visto as aulas anteriores, pode se situar melhor. Um pouco de história. Bom, geometria vem do grego e significa medir a terra. A primeira pessoa que mediu a terra, no sentido próprio da palavra mesmo, que a gente sabe, né, que tem registro, talvez não tenha sido a primeira, mas a que a gente tem registro foi o Eratóstenes. Ele conseguiu medir a circunferência da Terra de uma maneira bem ingênua, bem genial, né? Eu acho que eu estou confundindo as palavras. Bom, o que ele fez? A primeira coisa foi que ele notou que em Siena, os raios do sol, quando ele estava lá no sol de meio-dia, né? Quando ele estava lá no sol de meio-dia e ele via um poço, ele via os raios do sol sendo refletidos ali sem sombra nenhuma. Não tinha sombra, ou seja, eram todos paralelos. Só que em Alexandria, no mesmo horário que o sol em Siena estava não deixando sombra ali, quando você via ali no fundo de um poço de água, por exemplo, em Alexandria tinha sombra. Aí, naquela época, né, você não se sabia se o formato da Terra de fato, né? Ninguém tinha certeza, mas tinham vários motivos já para você ver que a Terra não era plana. E um deles, que era o que tá aí agora, é que se fosse plana, isso não poderia acontecer, né? Por causa que o Sol está muito, muito longe da Terra. Então, se o raio em Alexandria não tá, se o raio em Alexandria está deixando sombra e em Siena não está, Siena e Alexandria estão muito mais perto de si próprios, né, do que o Sol está da Terra. Então, isso não deveria acontecer se a Terra fosse plana. Ou seja, esses dois pauzinhos aqui não são paralelos. Aí, com uma trigonometria básica, dá para você medir qual que é esse ângulo aqui, que é o ângulo que os raios do Sol atingem a Terra, medindo esse outro ângulo aqui, que é mais fácil de medir. Aí ele conseguiu fazer isso, né? Na verdade, não se sabe muita coisa de como que ele conseguiu fazer isso. O livro que ele escreveu, essas coisas, foi perdido, né? Só tem um livro escrito por outro cara depois para popularizar a descoberta, uns tempos depois. Mas o que ele fez foi medir esse ângulo aqui, e com esse ângulo aqui ele sabia qual que era a parte da circunferência da Terra a que correspondia a essa distância entre Siena e Alexandria. Ele mediu que esse ângulo aqui, na época não tinha graus, né, mas ele mediu que esse ângulo aqui era a 50 parte, 1 sobre 50 avos de um círculo completo. Aí, essa distância aqui, na época não se sabe se ele contratou gente para medir lá. Né, tem gente que fala que ele contratou um pessoal especializado nisso para andar a distância de Siena e Alexandria, medir a distância, e tem gente que fala que ele usou a medida que os faraós já tinham calculado um tempo antes. Mas, de qualquer forma, essa distância ele tinha, né? Aí, tendo essa distância aqui,
era só multiplicar por 50 para obter a circunferência da Terra. Na época, ele mediu a distância como sendo 5.000 estádios egípcios. Aí ele conseguiu calcular a circunferência da Terra com uma precisão muito boa para a época, só com trigonometria básica mesmo. E aqui tem outras coisas escondidas por trás disso, né? Porque para você saber a distância da Terra ao Sol, também dá para fazer com trigonometria, mas é um pouco mais complicado. Mas isso não é irrelevante aqui. Bom, e mais ou menos na mesma época que ele conseguiu fazer isso, relativamente na mesma época ali, nasceu a geometria euclidiana, que, como todo mundo sabe, né, foi um sucesso imenso. E foi tão sucesso, né, que por milênios o pessoal considerou que a geometria euclidiana era a única verdadeira, era a que descrevia o nosso universo com completa fidelidade. Mas mesmo a geometria euclidiana veio com seus problemas, né? O quinto postulado, que foi o que gerou tudo que veio depois, foi o que o pessoal se refere quando fala do problema. Por quê? Por causa que os outros 4 eram intuitivos e o quinto não era. E assim, levou muito tempo para o pessoal descobrir que o quinto postulado era independente dos outros 4. O pessoal tentou provar o quinto, mas não conseguiu. Muita gente achou que tinha provado, mas acabou que tinha usado o próprio postulado para provar. E tiveram várias demonstrações erradas disso no meio do caminho. Mas, eventualmente, quando o Gauss descobriu outros modelos de geometria que satisfaziam os primeiros 4, mas não satisfaziam o quinto, isso aí foi o começo das coisas, né? Isso aí foi o começo de onde o pessoal viu que talvez aquilo ali não desse para ser provado dos outros 4 mesmo. Aí depois tiveram o Lobachevsky, o Bolyai, que fizeram outros modelos, né? E por aí vai. Mas o que o Gauss fez, para falar do que o Gauss fez, precisa falar do que fizeram antes dele, né? E o que fizeram antes dele, o Euler e o Meusner, foi... Peraí, eu vou... O cachorro aqui tá... o que fizeram antes do Gauss, já estudavam superfícies antes do Gauss, né? Foi conseguir dar uma noção de curvatura para superfícies. E o que vai ser a curvatura de uma superfície? Bom, você pega um ponto ali na sua superfície, você pega um vetor tangente ali, naquele ponto, e você pega o normal naquele ponto e aquele vetor tangente. Você pega o plano que é gerado por aqueles 2 vetores. Aquilo ali vai intersectar sua curva em uma curva plana, né? Pela própria maneira que você construiu. Eu não entendi nada de computador, não, né? E a curvatura dessa curva... Qual é melhor? Sistema, essas coisas. Não. Por que meu notebook não está querendo ligar? E a curvatura dessa Não. curva vai ser a curvatura gaussiana. E o que o Gauss fez foi mostrar que esse número, essa curvatura gaussiana, ele podia ser determinado somente de dentro da superfície, ele podia ser determinado de maneira intrínseca. Alguém levantou a mão aqui, o Zoom mandou uma notificação. Tem alguma pergunta? Acho que foi a Thalita, ou foi sem querer? Tá, eu vou assumir que foi sem querer, então. Aí o que o Gauss fez foi mostrar que esse número era independente da maneira como você botou sua superfície no espaço ambiente. Ou seja, que dependia somente da maneira que você media distâncias dentro da própria superfície. Ou seja, que você não precisava do R3. Né? Bom, e isso daí foi a motivação para o Riemann definir o que seria uma superfície mais geral, uma superfície em dimensão maior,
que não está contida necessariamente em um espaço ambiente, e definir métrica riemanniana num contexto geral, porque em superfície você tinha a métrica do espaço euclidiano, porque estava num espaço ambiente, aí você colocava a métrica do espaço euclidiano no ambiente. Só que em espaços mais gerais que não estão em espaço ambiente, não faz sentido fazer isso. Aí o que o Riemann fez foi generalizar esse conceito. Sem problema, tá? Bom, e como eu já tinha dito antes, né, isso daí foi revolucionário, o pessoal amou isso desde o começo. O próprio Gauss ficou maravilhado com o que o Riemann fez, só que isso daí foi muito... não levou em muita coisa, por causa que não tinha os conceitos necessários, ainda naquela época não tinha a base para fazer isso direito. A própria definição de variedade diferenciável que a gente vê hoje, no minicurso, por exemplo, que a gente viu, aquela definição só veio 80 anos depois do Riemann. Ou seja, o Riemann ali aí já estava muito à frente do seu tempo. E para você fazer conta com as variedades que o Riemann definiu, era um negócio basicamente impossível. Não tinha como fazer conta ali. Aí veio a formulação dos tensores, né? Só que mesmo isso demorou, e lá para os anos 30 que foi definida o conceito de variedade diferenciável, né? Nessa época, aí no início do século XX, que o cálculo tensorial foi sendo desenvolvido adequadamente, né? E nessa época aí foi quando a geometria riemanniana foi se desenvolvendo mesmo, que ela teve esse gás da relatividade geral. Na época, o pessoal via tensores como um negócio que era muito difícil de trabalhar, via como um conjunto de funções, que eram as componentes dos tensores, né, que se transformavam de uma maneira apropriada quando você transformava os sistemas de coordenadas. Não tinha uma definição bonitinha que nem a gente tem hoje. Aí você fazer conta com aquilo era um inferno. Era muito difícil. Até o Einstein mesmo falou que não importa quais que são os seus problemas com a matemática, os meus são maiores. Ele mesmo passou dificuldade com aquilo ali. Mas hoje qualquer um pode estudar, né? Hoje as coisas já estão numa base bem mais sólida. Graças a muita gente aí que fez esse trabalho, né? Hoje qualquer um pode estudar. Bom, e como eu disse, né, ver as coisas de uma perspectiva intrínseca acaba sempre sendo mais interessante. No próprio contexto da teoria de Einstein mesmo, que descreve a curvatura do universo, não tem como você falar de um espaço-ambiente que contém o universo de uma maneira que faça sentido, né? Não tem um modelo físico que o universo é um cara que está contido num espaço-ambiente maior que o universo, não faz sentido. Para a gente fazer cálculo nesses espaços mais gerais, a gente precisa dessas coisas aqui que são as cartas, né, que a gente viu no minicurso. E mesmo essa perspectiva das cartas, você tem que tomar cuidado também, por causa que as propriedades que se for definir não podem depender das cartas. Mas o ponto-chave na definição das variedades mesmo, mesmo que você não tenha a base para entender direito o que a definição formal que a gente viu a intuição é que em escalas pequenas as variedades são sempre euclidianas. São espaços que em escala pequena, quando você pega uma lupa ali e vai olhar, aquilo ali é um espaço euclidiano. Isso em contextos diferentes, né? Se for uma variedade topológica, porque você pega uma lupa ali, ela se parece no sentido topológico localmente com o espaço euclidiano. Diferenciavelmente a mesma coisa. E quando você coloca uma maneira de medir distâncias ali, que é uma métrica riemanniana, que foi o que a gente viu na aula passada, aí você pode falar de ângulos, áreas e volumes, mas mesmo assim esse ponto-chave permanece.
a maneira de medir distâncias em pequena escala ali sempre se parece com a maneira que você está medindo distâncias e ângulos no espaço euclidiano mesmo. E a maneira como essas medidas que se parecem em escala pequena com o espaço euclidiano se desviam do espaço euclidiano é o que vai medir a curvatura, ou seja, o que isso quer dizer? Bom, se você tem no seu espaço topológico lá, qualquer, que você botou uma estrutura diferenciável, que você botou uma distância, você tendo botado uma distância, você consegue falar de bolas ali. Você conseguindo falar de bolas e de áreas, você consegue falar da área daquela bola ali. Bom, numa superfície bidimensional, que não necessariamente está no R3, por exemplo, e tem várias dessas, tá, pessoal? Mas numa superfície bidimensional que não está em algum R3, como é que você mede curvatura ali de uma maneira intuitiva que dá para explicar sem você precisar saber um monte de conceitos antes? Bom, você tem ali a sua bola, você tem a área ali. No espaço euclidiano, aquela bola, se o raio for R, tem a área πr ao quadrado. Em uma variedade riemanniana, isso não precisa acontecer. Pode ser ou menor do que πr ao quadrado, pode ser maior, pode ser igual. Bom, se for menor do que πr ao quadrado, tem uma curvatura que mede isso, que é a curvatura escalar da variedade. E se for maior do que no espaço euclidiano, se for maior do que πr ao quadrado, a gente diz que tem curvatura escalar negativa. Em superfície que não tem curvatura, né, como por exemplo o cilindro é só um plano dobrado, e o plano não tem curvatura. Essa área pode coincidir com πr ao quadrado em alguns pontos. E aí, nesse caso, a gente diz que a superfície tem curvatura escalar identicamente nula. No nosso caso aqui, a gente está considerando para propostas de intuição superfícies bidimensionais, só que curvatura escalar não é um conceito bidimensional, né? Quando você tem dimensões maiores, você tem várias direções em que você pode medir curvatura e você tem vários planos tangentes contidos no seu espaço tangente, ao longo dos quais você pode medir curvatura. Aí, essa informação aí, na verdade, ela vai ser muito mais complexa. Mas, para propósitos de intuição, a gente pode se manter aqui em superfícies. E é claro, nesse caso aqui, em dimensão 2, a curvatura escalar não é nada mais a menos de multiplicação do que a própria curvatura gaussiana. A curvatura escalar é 2 vezes a curvatura gaussiana. E a curvatura gaussiana a gente conhece bem já, né? Pelo menos é para conhecer. Bom, e tem outra curvatura também, que é a principal, que a gente vai falar aqui, é a curvatura de Hit. Bom, no plano, se você pega um setor angular de ângulo θ e um círculo de raio R, a área daquele setor angular ali, né, você sabe por trigonometria básica que aquilo ali é 1/2 θr ao quadrado. Mas, novamente, quando você for considerar espaços mais gerais, essa área pode não coincidir com 1/2 θr ao quadrado. Mas se essa área for menor do que 1/2 θr ao quadrado, se essa área for menor do que a área correspondente no espaço euclidiano, a gente vai dizer que a superfície tem curvatura de Hit positiva naquela direção que você está considerando, né? Porque para você ter um setor angular, você precisa de ter uma direção. E se tiver curvatura, quer dizer, se tiver maior, a gente vai dizer que tem curvatura de Hit negativa. E isso daqui tem uma forma que deixa isso daqui bem preciso. No curso de geometria diferencial, a curvatura de Hit de novo vira a curvatura gaussiana, né? Um conceito novo. Aí isso daqui é um exercício em alguns livros provar que isso daqui coincide com a curvatura gaussiana. O próprio Gauss já sabia dessa fórmula aqui. Na verdade, o pessoal tendia a pensar mais em curvatura como sendo essa medida de quanto o seu espaço em pequena escala está se desviando do espaço euclidiano.
Bom, bom, uma vez que você tem uma maneira de medir distâncias no seu espaço, você pode falar de curvatura, né? A curvatura vai ser determinada pela maneira que você mede aquelas suas distâncias. Mas, em geral, tem várias maneiras de você colocar distâncias no seu espaço. Tem infinitas, na verdade, né? E um problema interessante é você tentar achar quais que são as melhores num certo sentido. Bom, você poderia procurar métricas que te dão curvatura constante. Em dimensão maior, a curvatura mais forte que a gente tem é a curvatura seccional. Mas você pedir curvatura seccional constante acaba sendo muito forte, porque tem muito pouca variedade de curvatura seccional constante. Então, você poderia se perguntar, então vamos pedir curvatura de Hit constante. E pedir curvatura de Hit constante é uma condição bem mais interessante, por causa que não você pedir curvatura de Hit constante não te restringe tanto assim. E achar essas métricas de curvatura de Hit constante, que dá para você provar que é exatamente as métricas que satisfazem isso daqui, o Hit é proporcional à métrica, achar essas métricas é um problema interessantíssimo. O pessoal pesquisa nisso, o pessoal pesquisa obstruções, né, para que você possa achar essas métricas, condições que garantem ou não garantem que você possa achar elas. E esse nome aqui das variedades de Einstein se originou na própria física mesmo, né? Vem de quem mais poderia ter vindo do próprio Einstein, né? O Einstein, como eu tinha dito, ele modelou o universo pela teoria da relatividade. Ele modelou como a curvatura do universo se comporta relativo a quanta matéria tem perto ali, relativo à escala local ali. Bom, e o Einstein, ele fez várias equações, né, de como isso funcionava, mas uma principal que é curtinha, que dá para botar aqui, é essa equação aqui. E aqui você vê que a utilidade da teoria da geometria riemanniana para a física, né? Porque isso daqui é uma equação que te diz muita coisa uma vez que você sabe física. E para a gente ele vai dizer o quê? Bom, ele vai dizer que o espaço-tempo, o nosso espaço-tempo físico, mesmo nosso próprio universo, ele pode ser modelado por uma variedade 4-dimensional, né, 3 dimensões espaciais e uma temporal, que tem uma métrica lorentziana. Aqui não é uma métrica necessariamente riemanniana, mas isso não é tão relevante aqui, que a curvatura de Hit satisfaz essa seguinte equação aqui. E esse T aqui é um certo tensor chamado tensor estresse-energia-momento, que depende da gravidade, de quanta massa tem ali ao redor do ponto que você está considerando, mas isso não é tão relevante aqui. E quando você considera o caso especial T identicamente nulo, você tem a equação das variedades de Einstein. E essas métricas de Einstein, elas não são interessantes só para a física, também são interessantes para a gente também, justamente por essa coisa de generalizar a curvatura constante. E, como eu disse, pedir curvatura seccional, né? Curvatura seccional, seja lá o que isso quer dizer, né? Para quem não sabe o que quer dizer, curvatura seccional, pedir curvatura seccional constante é algo muito forte, você está se restringindo demais. Mas você pedir curvatura de Hit constante é bom, que nem a gente viu. Aí você perguntar, então, por que a gente não pede curvatura escalar constante também? Porque curvatura escalar constante acaba sendo muito fraco. Se você tem uma métrica numa variedade, sempre tem uma outra métrica que é conforme aquela, ou seja, que preserva ângulos, que a variedade com aquela sua outra métrica tem curvatura escalar constante. Isso daqui foi um problema famoso do século passado, que o Yamabe propôs e foi resolvido. Mas se você substituir curvatura escalar por curvatura de Hit, ou seja, você pedir quando que você pode achar métricas que te dão variedades de Einstein, ninguém sabe completamente a resposta para isso ainda.
Tem várias respostas parciais, né, mas não tem uma resposta definitiva. Isso mostra, em certo sentido, que a curvatura de Hit não é tão bem entendida assim. Porque você consegue entender curvatura seccional constante, curvatura escalar constante. Razoavelmente bem, né? Mas curvatura de Hit constante é algo que não é tão bem entendido assim, não tem tanto progresso. Bom, e uma vez que você tem curvatura, que você tem maneiras de medir distância, uma coisa natural que você pode fazer é falar de como que você classifica as variedades sabendo a curvatura delas. Ou seja, relacionar a curvatura à topologia. Bom, que nem em álgebra você desenvolve sua teoria lá, né? Aí você se pergunta, quais que são os grupos de ordem 50 que satisfazem tais hipóteses lá, sei lá. Aí você considera isso a menos de isomorfismos, né? E aqui a gente vai considerar duas variedades sendo as mesmas quando elas são isométricas, ou seja, quando além de ter uma maneira de eu levar uma na outra continuamente, preservando a estrutura diferenciável tanto na ida quanto na volta, eu medir distâncias em uma e medir distâncias em outra é essencialmente a mesma coisa. Elas têm essencialmente a mesma maneira de medir distâncias. Isso é o que uma isometria quer dizer de maneira informal. E o problema de classificar as variedades vai ser classificar as variedades a menos de isometrias, né? Bom, e aí você pode começar leve, né? Quem que são as variedades, ou seja, quem que são as curvas? É um exercício você provar isso, né? Num curso de variedade você vê isso, não é nem um teorema, só tem duas conexas e sem fronteira, só tem a reta e o círculo. E as duas têm curvatura zero. Na verdade, é interessante isso daqui, né? Na verdade, toda curva tem curvatura zero. Se você for considerar a curvatura de uma perspectiva intrínseca, não tem como você diferenciar quaisquer duas curvas diferenciáveis. Se você for estudar isso mais a fundo, você vê que é porque um negócio que é simétrico, só que em dimensão 1, tem que ser necessariamente zero. Mas a intuição aqui é que não tem como você deformar uma cordinha plana, por exemplo, de maneira que você consiga distinguir uma deformação da outra. A curvatura de curvas planas que a gente vê, ou de curvas quaisquer que a gente vê, no curso de geometria diferencial, não é uma curvatura intrínseca, é uma curvatura extrínseca. Você vê que ela nasce dependendo do espaço-ambiente. E não tem como você definir curvatura de curva sem espaço-ambiente de uma maneira que tenha significância, né? Porque qualquer curvatura intrínseca que você for considerar para curvas vai ter que ser necessariamente zero. E é por isso também que não tem uma teoria de curvas diferenciáveis. Se você for ver, por exemplo, o pessoal ficou muito tempo estudando superfícies, mas ninguém ficou muito tempo desenvolvendo uma teoria de curvas com base em geometria, por causa que não tem muita significância, né? E as duas variedades é um pouco mais complicado, não tem só duas, que nem as curvas, mas o pessoal entende bem isso, sim. Na verdade, isso é entendido bem há bastante tempo. O Poincaré já entendia como é que isso funcionava, mas como é que as coisas funcionam em dimensão 2? Bom, se você pedir curvatura constante e que sua superfície não tenha nenhum buraco, por exemplo, o toro tem um buraco. Se você pedir curvatura constante que não tenha nenhum buraco, vai ser essencialmente ou a esfera, ou o plano, ou o disco hiperbólico. Se você deixar que tenha buracos, aí pode ser ou a esfera, ou esferas com alças, ou bitoros, ou tritoros, e
assim vai. São essencialmente essas que tem, se você pedir que seja orientável, mas que deixe ter buraco. Aí, se não for orientável, aí é um pouco mais complexo, porque aí tem a garrafa de Klein, aí tem um plano projetivo, mas não tem muito mais que isso. Tem somas conexas disso e outras coisas, mas para aí. E isso daí a gente entende muito bem. E em dimensão, quando você aumenta a dimensão, fica um problema indecidível. Por quê? Bom, eu vou fazer uma volta aqui, mas vai dar para entender por que eu fiz essa volta depois. No século passado, o Gödel provou que tem teoremas que não dá para você provar, né? Que não importa o quão consistente a sua teoria seja, vai ter coisa lá que não vai dar para você provar que é ou verdade ou que é falso. E um dos problemas mais importantes da álgebra no século passado foi o problema dos isomorfismos de grupos, né? Decidir quando que dois grupos que têm representação finita são isomorfos, finitamente gerados. Decidir quando que dois grupos assim são isomorfos. Bom, e decidir quando dois grupos são isomorfos, em geral, é um problema muito difícil, na verdade, indecidível. Não tem como você resolver esse problema. Não tem um algoritmo que você pode colocar seus dois grupos lá e ele te diz são isomorfos ou não são. Ou seja, é um problema impossível. Mas o que acontece com variedade de dimensão alta? Bom, tem uma coisa que a gente pode falar de espaços topológicos em geral, que é o grupo fundamental. Você pode estudar espaços topológicos estudando grupos. E o que é o grupo fundamental? Bom, ele é essencialmente, de maneira bem grossa mesmo, informal, eu estou sendo bem impreciso aqui, mas ele é uma medida de o quanto que seu espaço tem buraco ou não. Por exemplo, se o toro, por exemplo, o toro não tem um grupo trivial, não tem um grupo fundamental trivial ali, porque ele tem buraco. Quando o seu espaço tem buraco, o grupo fundamental vai ser trivial, vai ser o grupo só da identidade. E o grupo, para que fosse interessar mais o grupo, os elementos ali são os loops que você pode ter, e a operação é a composição de loops. No toro, por exemplo, se você pega um loop em torno de um dos buracos, não tem como você contrair num ponto, justamente porque tem um buraco ali impedindo. Na esfera, isso não acontece, por exemplo. Na esfera, qualquer loop ali, você tem como contrair e deixar num ponto só. Aí a esfera tem grupo fundamental trivial e o toro não. Quando tem grupo fundamental trivial, a gente chama de simplesmente conexo. Mas por que eu fiz essa volta toda falando de grupos? Para falar da classificação de variedade de dimensão alta. Bom, porque o que acontece com dimensão alta é que sempre que você tem um grupo que tem representação finita, em inglês chama finitely presented, eu acho que é finitamente gerado aqui, que tem representação finita, você tem como achar uma variedade que tenha como grupo fundamental aquele grupo. E se você tem como fazer isso, você classificar variedades, você distinguir variedades a menos de isometrias ou a menos de diffeomorfismos, isso vai ser um problema pelo menos tão difícil quanto distinguir se dois grupos finitamente representados são isomorfos ou não. E esse problema é indecidível. Então, as 4, 5... 6, por aí vai, as variedades de dimensão alta são um conjunto complexo demais. Estudar elas é pelo menos tão difícil quando você estudar esses grupos. E estudar esses grupos é basicamente impossível. Não tem como você distinguir eles em geral. Bom, aí a última dimensão que resta para falar aqui é dimensão 3. Bom, a gente viu que em dimensão 1 e 2 tem como você fazer uma listinha, né? Você faz uma listinha de
de quem são as curvas, de quem são as superfícies. E qualquer superfície, qualquer curva vai estar naquela listinha. E qualquer dois caras daquela listinha ali vão ser diferentes. Bom, e aí fica a pergunta, tem como você fazer uma listinha dessas para as variedades tridimensionais? Bom, o Poincaré, ele não pensou estritamente nisso, né? Mas uma vez que na época ali do Poincaré, classificação de superfícies e essas coisas já estavam bem entendidas, o passo natural era realmente entender as coisas tridimensionais. Aí uma coisa que o Poincaré perguntou, né, chama a conjectura de Poincaré, mas ele não afirmou, não. Ele só perguntou num artigo, acho que de 1904, se toda variedade tridimensional, que é simplesmente conexa, ou seja, sem buracos, toda variedade tridimensional que é fechada, e fechada quer dizer, no nosso contexto aqui, quer dizer que é compacta e sem bordo. Sem bordo, a gente sabe o que é, mas compacta, para quem não sabe o que você pode pensar como sendo finito, como sendo algo que não tem tamanho arbitrariamente grande. Por exemplo, o toro e a esfera são compactos, eles estão contidos numa bola ali. E o cilindro, por exemplo, não é compacto, por causa que o cilindro ele é ilimitado. Então, o que o Poincaré perguntou foi o seguinte, foi se toda variedade tridimensional fechada, simplesmente conexa, ou seja, que não tem buracos, tem que ser necessariamente a esfera tridimensional. Tem que ser no sentido de a menos de homeomorfismo, né? No sentido topológico. Bom, e isso é um problema puramente topológico, né? Que o resultado, se sim ou não, é um resultado puramente topológico. Mas tem uma conjectura mais geral, que a gente vai ver que tem a conjectura de Poincaré como caso especial. Bom, e a gente vai falar mais dessa listinha depois, mas por enquanto a gente ainda não sabe se dá para fazer essa listinha para as variedades tridimensionais, né? E, assim, em certo sentido, não é uma perda de generalidade tão grande assim você considerar variedades simplesmente conexas para classificar as coisas. Por quê? Porque tem como você provar que toda variedade pode ser reconstruída de uma variedade simplesmente conexa quando você quocienta a variedade simplesmente conexa por um grupo apropriado. Que toda variedade você consegue associar uma variedade simplesmente conexa que preserva a geometria dela, que é o recobrimento universal. Mas isso daí é só para falar que não tem problema você considerar as coisas simplesmente conexas para classificar. Bom, e aí você pode se perguntar, o universo é simplesmente conexo? A gente não sabe. Na verdade, a forma do universo, né, a topologia do universo é algo que os físicos pesquisam, mas que ninguém sabe definitivamente ainda. Se o universo, você puder fazer buracos de minhoca, né, um buraco negro em uma ponta e um buraco branco na outra, você vai ter um loop ali que não contrai para um ponto de maneira contínua e não vai ser simplesmente conexo. Mas também ninguém sabe se tem mesmo esses tais buracos de minhoca. E a conjectura de Poincaré, ela vai ajudar, em certo sentido, a entender a forma do universo, uma vez que você coloca ela num contexto mais geral. Mas ela, por si própria, não diz muita coisa sobre o formato do universo. Bom, e a conjectura de Poincaré, que o Poincaré originalmente deu só para a dimensão 3, né, ela pode ser estendida para dimensão qualquer. Né? Em dimensão 2, é claro que é verdade, né? O pessoal tinha classificado já. Em dimensão 4 para cima, acontece um caso muito curioso que acaba ficando mais fácil trabalhar com dimensão alta do que
em dimensão 3. Eu particularmente não sei por que isso acontece, né? Mas o pessoal que pesquisa isso mais a fundo sabe mais ou menos por quê. Mas fica mais fácil, e assim, eu estou falando que fica mais fácil, né, por intuição, não. O pessoal conseguiu provar a conjectura de Poincaré para dimensão 4 e para cima bastante antes do que conseguiram provar para a dimensão 3. Bom, e em dimensão menor que 4, né, em dimensão 1, 2 e 3, toda variedade topológica tem uma única estrutura diferenciável, a menos de fiomorfismo, né? Tem um exercício que eu passei, não foi para entregar, né? Que ele dá duas estruturas diferenciáveis na reta. E ele pede para você mostrar que elas são difeomorfas, mesmo que os atlas associados sejam distintos. Bom, e aquilo ali acontece em geral. Se pegar qualquer estrutura diferenciável na reta, ela vai ser difeomorfa a padrão. E isso acontece em toda a variedade de dimensão 1, 2 e 3. E em dimensão maior do que 4, toda variedade topológica que seja compacta tem um número finito de estruturas diferenciáveis, a menos de fiomorfismos. Bom, e em dimensão 4 é um mistério. Em dimensão 4 não se sabe, por exemplo, se a esfera de dimensão 4 tem um número finito ou infinito de estruturas diferenciáveis. E a afirmação de que tem só uma, a menos de fiomorfismos, é a conjectura de Poincaré suave. Como o pessoal chama, que essa daí ainda não foi resolvida. Bom, eu falei que fica mais fácil em dimensão mais alta, né? E o que aconteceu em dimensão mais alta? Bom, o Stephen Smale, ele provou a conjectura de Poincaré para toda dimensão, no mínimo 5, nos anos 60. E ele recebeu a medalha Fields por isso. Foi um trabalho extraordinário. Aí, em dimensão 4, ficou um pouco mais difícil, mas conseguiram provar também. Foi o Michael Friedman. Ele provou a conjectura de Poincaré em dimensão 4 e ele também recebeu uma medalha Fields por isso. E falando dessa coisa de estruturas diferenciáveis únicas ou não, o Milnor, ele também recebeu uma medalha Fields porque ele fez alguns trabalhos de esferas exóticas, de coisas relacionadas a isso, e ele provou que a esfera 7-dimensional, por exemplo, possui, se eu não me engano, 28 estruturas diferenciáveis. O Milnor também recebeu medalha Fields por esses trabalhos. Bom, e aí só para deixar um pouco mais claro o quanto que a conjectura de Poincaré em si é difícil. Bom, todo mundo, só para ter uma noção, todo mundo que provou alguma coisa relacionada à conjectura de Poincaré razoavelmente forte, o Friedman, o Smale, o Milnor, até o Yamabe, eu acho que foi o Yao, não lembro agora, todos eles receberam medalha Fields por seus trabalhos, e não era nem a conjectura de Poincaré em si, era coisas relacionadas. E aí, nos anos 80, por aí, veio o Thurston. E o Thurston, ele deu um avanço que não foi um avanço técnico, mas foi um avanço que ajudou bastante, em certo sentido, na resolução da conjectura. Ele formulou a conjectura da geometrização de Thurston. E a conjectura da geometrização de Thurston, ela, ao contrário da conjectura de Poincaré, ela não se restringe só à esfera, né? A conjectura da geometrização de Thurston, ela dá uma classificação completa, em certo sentido, de todas as 3 variedades compactas. Ela te diz que toda 3 variedade compacta vai poder ser decomposta em pedacinhos que tem uma geometria especial que a gente conhece. Ele é um meio que, de maneira bem informal, uma espécie de você fatorar variedades em números primos das variedades, né? Aí os números primos das variedades, que seriam essas pecinhas, seriam esses pedaços de geometria
especiais. Bom, e essas geometrias especiais que o Thurston conjecturou que todas 3 variedades se decompõem, são essas daqui, né? E isso daqui te dá uma classificação completa de todas as 3 variedades compactas, né? De todas as 3 variedades fechadas. Ao contrário da conjectura de Poincaré. Mas tem como você provar que isso daqui implica a conjectura de Poincaré. Aí, o que o Thurston fez, além de formular essa conjectura, né? Ele formulou essa conjectura e ele provou que essa conjectura era válida em casos bastante especiais, só que não tão fracos assim. Ele provou num contexto razoavelmente geral que essa conjectura dele valia para as chamadas variedades de Hacking. E esse trabalho dele que ele fez foi muito difícil também, foi muito longo, foi muito complexo e acabou ficando conhecido como o Teorema Monstro. E por esse e outras coisas que ele fez, ele também recebeu a medalha Fields em 1982. Ou seja, você vê aí que não é brincadeira, né? Um monte de medalha Fields foi concedida para gente que fez coisa relacionada à conjectura de Poincaré. Um número desproporcional até, poderia se dizer. Bom, aí, o Thurston, ele provou que essa conjectura valia para essas 3 variedades de Hacking, e isso deu meio que um boom na área ali, por causa que antes do Thurston ter provado, de ter formulado e provado essa conjectura para as variedades de Hacking, não se tinha um consenso geral assim na área, entre os topólogos, entre os geômetros, se a conjectura de Poincaré ia ser verdade mesmo. Mas, uma vez que o Thurston provou que valia de fato, o pessoal ficou bem mais convencido e se desenvolveu meio que um consenso informal ali na área de que era verdade mesmo. Por causa que você colocou a conjectura de Poincaré agora num contexto mais geral. O John Morgan, que é um dos caras que é especialista nisso, né? Que ele fala que ele entrou em 1960, 70 por aí na área, e ele falou uma vez assim: se eu fosse fazer uma enquete entre o pessoal todo sobre se a conjectura de Poincaré era verdade ou não, acho que daria uns 50-50, ficaria meio dividido. Mas depois que a conjectura da geometrização foi provada, o pessoal ficou bem mais confiante de que ia ser verdade mesmo. Aí ele disse que se fosse fazer essa mesma enquete lá para os anos 90, por aí, ia dar uns 90% de gente achando que era verdade mesmo. Bom, e é interessante isso daqui, porque, bom, uma vez que você tem uma classificação de todas as 3 variedades fechadas, dessa maneira aqui, você tem, de certa forma, todos os modelos possíveis para o universo, se você considerar o universo como um espaço tridimensional, né? Em todo tempo em toda fatia de tempo ele é um espaço tridimensional. Bom, e esses espaços aqui, que tem nessa listinha aqui, eles são todos homogêneos. Homogêneos quer dizer o quê? De maneira informal, quer dizer que não importa o ponto que você está, a geometria dele se comporta da mesma maneira. E uma vez que todos os espaços tridimensionais fechados são dados dessa forma, isso te diz uma coisa bastante interessante para a física mesmo. Por causa que, em cosmologia, por exemplo, uma hipótese que você faz sempre é que justamente essa, de que o universo ele é homogêneo, a geometria dele é a mesma em todo lugar e as leis valem sempre, em todo tempo, em todo lugar. Ou seja, não muda nada de um ponto do universo para outro. Bom, e uma vez que essa conjectura for provada a verdade,
Isso daqui vai te dizer que essa hipótese de você considerar que o universo tem essa homogeneidade, que você fazer essa hipótese não é uma hipótese restritiva ou não fiel com a realidade, né? Porque todos os modelos possíveis, eles possuem, em certo sentido, essa homogeneidade. Bom, bom, como eu tinha dito antes, a conjectura de Poincaré é um problema puramente topológico, né? Mas a conjectura da geometrização de Thurston não é um problema tão puramente topológico assim. Agora ele já está com uma estrutura geométrica ali. Bom, e uma vez que a conjectura de Poincaré foi colocada nesse contexto mais geral da conjectura da geometrização de Thurston, o pessoal que já tinha tentado provar por técnicas de topologia por muito tempo antes e não dava certo de jeito nenhum, o pessoal pensou em tentar provar por técnicas de geometria mesmo, né? Por causa que essa conjectura da geometrização era bem mais geral, ou seja, se você provasse ela, você ia ter muito mais coisa do que só com a conjectura de Poincaré. E também você trabalhar com geometria agora seria uma abordagem nova. E o primeiro cara que, de fato, foi trabalhar com uma abordagem geométrica foi o Hamilton. E o que o Hamilton fez? Bom, primeiro, uma descrição intuitiva do que ele fez foi o seguinte: você tem uma variedade qualquer, né? Você sabe, por resultados de geometria riemanniana, que se a variedade admitir curvatura de Ritz constante, ela vai ter que ser a esfera. Se curvatura de Ritz constante positiva, quer dizer, ela vai ter que ser a esfera. Então, o que você pode tentar pensar? Bom, se eu tenho uma variedade qualquer, que tem uma métrica arbitrária ali, de curvatura que eu não sei como é que se comporta, eu posso tentar fazer essa métrica evoluir para uma métrica de curvatura constante. Ou seja, eu posso tentar redistribuir a curvatura na minha variedade de forma que a curvatura fique constante. Isso é análogo à equação do calor, né? Na equação do calor você tem uma chapa, a temperatura vai se equilibrando ali. Aí o que o Hamilton tentou fazer foi fazer uma espécie de equação do calor, só que para métricas, para curvatura. Bom, aí se você for mexer um pouco com isso, com as contas, você vai ver que, essencialmente, a única equação que vai fazer sentido mesmo, se você quer uma equação do calor assim, vai ser essa equação aqui. A derivada temporal da métrica é menos 2 vezes o tensor de Ritz. Mesmo que, claro, a gente não definiu o que é diferenciar a métrica aqui, né? E a gente, apesar de ter falado de curvatura de Ritz, não definiu o que é o tensor de Ritz. Mas essa daqui vai ser a equação. Se você for mexer com essa equação aqui em coordenadas normais, por exemplo, você faz umas contas, você tem como provar que isso daqui se comporta de fato como uma equação do calor em respeito à métrica mesmo. Não é uma conta muito difícil de fazer uma vez que você tem a base apropriada. Bom, e o fluxo de Ritz, o que ele vai fazer então? Ele vai esticar a métrica em direção de curvatura de Ritz negativa e contrair em direção de curvatura de Ritz positiva. Se isso der certo, no final a gente vai ter uma métrica, no final assim, se tudo desenvolver certinho e em tempo finito ou infinito der uma métrica ali bonitinha de curvatura de Ritz positiva, se tudo der certo, a gente vai ter uma métrica de curvatura de Ritz positiva, né? E tendo uma métrica de curvatura de Ritz positiva, vai ter que ser a esfera. Isso é o teorema de Killing-Hopf. Bom, e o Hamilton ele provou que se a variedade inicial admitir uma métrica de curvatura de Ritz positiva, não necessariamente constante, você consegue fazer essa métrica de curvatura de Ritz positiva
não constante evoluir para uma métrica de curvatura de Hit constante, positiva. Ou seja, ele provou a conjectura de Poincaré para dimensão 3, só que para variedades que admitissem métricas de curvatura de Hit positiva. Aí tem um problema que surge quando você considera métrica de curvatura de Hit negativa, que a evolução da variedade ela pode desenvolver singularidades. Pode acontecer de surgir tempos ali que a sua variedade tem um pescoço, por exemplo. É difícil falar disso sem desenhar, né? Mas pode acontecer de surgir singularidades, que o fluxo não consegue evoluir além daquilo ali. Em curvatura de Hit negativa, né? Em curvatura de Hit positiva, você tem como provar que o fluxo não vai desenvolver singularidade, ele vai poder se estender para todo o tempo. E aqui, essa equação aqui ainda não é completamente ideal. O que se faz, na verdade, quando você vai provar os resultados é normalizar o fluxo. Mas o que pode acontecer, agora eu vou mostrar um simuladorzinho aqui, acho que bastante gente aqui já viu, mas o que pode acontecer aqui é para curvas, né? Mas o que pode acontecer para superfícies em geral, para as variedades tridimensionais em gerais, é esse tipo de coisa aqui. O fluxo vai deixando, de fato, as coisas mais redondinhas, de curvatura mais constante, mas você vê que aqui ele está mudando o volume, né? Aí, quando ele muda o volume, no final ali, ele vai contrair a sua variedade para um ponto só, que nem aqui está sendo contraído para um ponto só. Mas a gente não quer que as coisas contraiam para um ponto só. Aí a gente geralmente bota um fator de normalização aqui para o volume da variedade ficar constante. E entender bem essas singularidades que eu tinha falado, né? Você precisa entender bem os pontos fixos do fluxo de Hit. Os pontos fixos do fluxo de Hit são os solitons de Hit. E quando você normaliza o fluxo também, né, você não vai perder nada, tem como você provar que essa normalização vai ser, em certo sentido, equivalente ao próprio fluxo de Hit, ou seja, a menos de diffeomorfismo, soluções de um são soluções da outra. E o que o Perelman fez foi adaptar o fluxo de forma que essas singularidades que pudessem surgir, quando você tinha um caso de curvatura de Hit negativa, você pudesse prosseguir além delas. Esse processo, você corta a variedade quando você tem essas singularidades, você vai cortando e você vai avançando o fluxo depois disso, anotando que você cortou e colando esferas ali. Esses são mais ou menos os detalhes técnicos. Mas o que ele fez foi adaptar o fluxo de forma que essas singularidades você pudesse ter um certo controle delas. E esse processo, que é o fluxo de Hit com cirurgia, tem bastante coisa envolvida aí que pode dar problema também, e o Perelman teve que introduzir muitas técnicas assim evolucionárias para conseguir lidar com essas coisas. Essas coisas que o Hamilton não tinha conseguido. Aqui um comentário também, essa equação aqui não é amigável, no sentido que pode ser precisado da seguinte maneira: isso daqui não define um sistema de EDPs parabólico. A gente gostaria de usar a teoria de EDPs parabólicas para provar que o fluxo de Hit tem sempre existência a curto prazo, né? Só que acontece que esse sistema aqui não é parabólico, então você não tem essa teoria para usar. O Hamilton, logo no início, o que ele fez foi usar um teorema da função inversa, só que para a dimensão infinita, que é um teorema lá de Nash-Moser, e ele conseguiu provar que o fluxo sempre tem existência a curto tempo, ou seja, que
Porque isso daqui não seria interessante se não tivesse solução, né? Mas sempre tem solução a curto tempo e sempre é única. Deu um trabalhão para ele fazer isso, mas depois veio outro cara, que foi o DeTurk, e o DeTurk fez um truque que ele introduziu um termo aqui que deixava a equação equivalente à do fluxo de Hit original, só que agora essa equação era parabólica e você pode usar a teoria das EDPs para provar que possui existência e unicidade a curto prazo. Aqui você vê de maneira bem forte que um interplay, uma relação entre geometria, topologia e análise, né? Por causa que, bom, você tinha lá um problema que era a conjectura de Poincaré, é um problema puramente topológico, as hipóteses são topológicas e a conclusão é topológica. E você tem como resolver ele como usando técnicas de geometria e de EDPs. Geometria, EDPs, análise, tudo junto. Isso é algo que, assim, eu particularmente acho bem bonito. Tem uma beleza nisso que é muito grande. Sistemas dinâmicos? Eu não entendi a pergunta aqui no chat. Tá. E aqui eu coloquei uma visualização do fluxo, né? Aqui é o fluxo não normalizado. Se você pega sistemas dinâmicos, eu não sei se tem como envolver sistemas dinâmicos aqui. Eu particularmente nunca vi, né? Eu sei que você tem que saber bastante bem EDP, análise para trabalhar com isso, mas sistemas dinâmicos eu não sei. Pode ser que tenha, né? Mas eu não sei. Se você pega uma esfera aqui e não normaliza o fluxo, a esfera já tem curvatura constante, então o fluxo faz muito bem o que você quer que faça, né? Ele não faz nada com a esfera. Essencialmente, né? Porque se você não normalizar, ele contrai para um ponto, mas se você normalizar, a esfera continua parada ali para todo o tempo. E se você tiver algo como isso daqui, o fluxo vai evoluir para algo redondinho mesmo. As singularidades que eu tinha falado antes são singularidades desse tipo aqui, só que é um pouco mais fina. Aí o que se faz nas singularidades é você corta aqui e aqui, por exemplo, se ali fossem as singularidades, e você cola bolas ali de maneira diferenciável, né, no sentido que pode ser deixado preciso. Você cola bolas ali, aí você recomeça o fluxo nos seus pedaços originais ali. Só que isso dando certo, né, você não precisando fazer isso um número infinito de vezes, você entendendo bem o que acontece quando você faz isso, você no final conseguindo uma métrica de curvatura de Hit positiva constante, você não vai ter mudado a topologia, né? Então, se você começou com uma variedade ali que tinha uma métrica qualquer e você conseguiu uma métrica de curvatura de Hit positiva constante, então você não mudou a topologia, você só mudou a métrica. Então, a variedade original, aqui, mesmo que você tenha evoluído, né, mas a variedade original vai ter que ter a mesma topologia que a final, porque quando você evolui a métrica, você não muda a topologia. Bom, e era isso. Isso daqui é só uma divulgação, né? Isso aqui é mais uma propaganda. Espero que tenha conseguido interessar alguém. E se vocês tiverem perguntas, qualquer coisa que não tiver ficado claro, ou qualquer coisa do tipo, podem perguntar. Bom, e, assim, para você estudar essas coisas, você precisa de muita bagagem antes, né? O minicurso foi uma tentativa de um pouquinho dessa bagagem. Eu esperava que mais gente tivesse vindo agora, né? Mas fazer o quê?
Eu vou parar a gravação aqui. Aí, só para confirmar, os exercícios são... eu vou pegar aqui agora. 51, 59 tem outros aqui.